Bom dia, galera! Hoje aqui a gente vai apresentar a nossa análise da evolução do talo laminar do gênero uva, que é o gênero de algas. Basicamente, a gente vai analisar o formato dessas algas. Para contextualizar, é importante saber que a uva, o gênero, pertence ao filo Chlorophyta. Nesse filo, nós temos tantos representantes unicelulares como pluricelulares. As algas pertencentes ao filo Chlorophyta são bem próximas às plantas terrestres, porque elas têm pigmentos fotossintetizantes, como é o caso da clorofila, e parede celular rica em celulose. Além disso, também tem como reserva energética o amido. Para se movimentar, no caso das unicelulares, usam dois flagelos, e no caso das pluricelulares, as células germinativas, as células reprodutivas, usam dois flagelos. Essa aqui do vídeo é uma alga verde microscópica que só dá para enxergar se aumentar muitas vezes. O gênero uva. Gênero uva são algas verdes bentônicas, que são macroscópicas e são os famosos alfaces do mar. É bem parecido com uma planta verde, né? Afinal, pertence ao filo Chlorophyta. E aqui embaixo são as informações que pertencem basicamente ao filo. Tem clorofilas A e B, tem formação de ficoplastos ou fragmoplastos, os amidos estão nos cloroplastos, tem paredes celulares de celulose e as células reprodutivas são flageladas. No nosso trabalho, a gente observou que a importância é enorme, porque tem tanta importância ambiental como biológica. Ambiental principalmente porque são base de cadeias tróficas, são seres produtores, né? Então vai estar lá na base, vai servir de alimento, vai servir de fornecimento de energia e afins, bem como são bioindicadores de ambientes eutrofizados. Na biotecnologia, a importância já está aí na biorremediação, que é um processo que vai usar organismos vivos, como bactérias, fungos, plantas, enzimas, ou até as algas, né, no caso, para remover, neutralizar ou degradar poluentes presentes no meio ambiente, transformando as substâncias tóxicas em formas menos nocivas, o que acaba por tornar uma abordagem alternativa e sustentável, ecologicamente amigável, para lidar com a contaminação ambiental, para lidar com essa poluição toda que a gente gera. Além de que elas também são bastante utilizadas na biofertilização, porque elas têm uma variedade de pigmentos. E esses pigmentos eles possuem propriedades antioxidantes. Esses compostos eles ajudam a neutralizar os radicais livres e podem ser benéficos para a saúde animal quanto à saúde humana. Para a gente fazer a nossa análise, a gente utilizou o GenBank, mas vamos falar um pouquinho mais de como a gente fez isso. Estamos usando aqui 7 espécies do gênero uva, que estão aqui na tabela, para criar uma hipótese filogenética. O cladograma que a gente montou, ele vai ser ancorado na ovária obscura, o que a torna o outgroup. E as sequências de RBCL do GenBank vão ser usadas como marcadores moleculares. Esses elementos, eles são cruciais para entender a relação evolutiva das espécies dentro do gênero uva. Só dando um enfoque aqui nesse marcador RBCL, ele se refere a uma região específica do DNA que vai codificar uma subunidade de uma enzima muito importante. A região do DNA RBCL é frequentemente utilizada em estudos de biologia molecular e filogenia para analisar as relações evolutivas entre diferentes organismos. Aqui a gente tem um mapa justamente para ressaltar essa importância de estar pesquisando um pouquinho mais sobre as algas. Muitas vezes a gente acaba esquecendo das algas, mas como dito, elas são seres que são base das cadeias tróficas, são seres produtores. E como está mostrando aqui, ó, só um gênero de alga está espalhado quase no mapa inteiro, quase no globo inteiro, o que a torna cosmopolita. Nos nossos resultados, a gente teve aqui, primeiro, essa árvore. A nossa hipótese filogenética foi construída com base nos marcadores moleculares RBCL.
E aqui revelou padrões claros de relacionamento evolutivo entre as espécies do gênero uva. A gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente. Mas esses padrões estão expressos nesse artigo aqui do lado, que é do Guiriguiri de 2011. Nos nossos resultados da análise filogenética agora, a gente teve um índice de consistência de quase 83%. Esse índice é uma métrica que a gente usa em análises filogenéticas para avaliar o grau de consistência entre os diferentes conjuntos de dados moleculares ou morfológicos e a árvore filogenética resultante. Esse índice é uma medida da robustez das relações filogenéticas inferidas, indicando quão bem diferentes conjuntos de dados apoiam as mesmas ramificações da árvore. Já aqui no índice de retenção, a gente tem um número um pouquinho menor, mas quando a gente olha os dois em conjunto, é um bom número e é um bom suporte para toda a nossa árvore filogenética. O índice de retenção, ele também é conhecido como índice de fidelidade. É uma métrica que vai ser usada em análises filogenéticas para avaliar quão bem os caracteres morfológicos ou moleculares de um grupo de organismos coincidem com a árvore filogenética proposta. Ele fornece uma medida da capacidade do conjunto de caracteres em reter ou concordar com as relações filogenéticas inferidas. Quanto maior forem esses dois índices, melhor é a nossa árvore filogenética gerada. Com isso tudo, a gente confirma a hipótese lá do Guiriguiri de que uva é realmente um gênero monofilético. Mas ainda tem dúvidas sobre a relação de uva compressa com uva taneri e uva aragoensis. Por quê? Porque enquanto a gente tem suporte de 100% para uva Honói, uva lactuca, e 93% para uva taneri e uva aragoensis, a gente tem um suporte de 78% para essas outras três, para esse clado aí formado por essas três espécies. Não é um número baixo, mas em comparação com os outros dois, é. Ali embaixo a gente também tem um outro suporte de 75%, que também acaba deixando ali um pouquinho mais duvidoso, mas mesmo assim são números altos, o que torna a confiabilidade dessa árvore filogenética muito boa. Agora, focando um pouquinho mais no que realmente a gente queria analisar, que é o talo, a gente fez aqui duas análises, duas etapas, na verdade, que é a etapa down e a etapa up. Na primeira etapa, que é a etapa down, começa a análise do nó mais recente da árvore, ou seja, das folhas, e progride em direção à raiz. As características dos nós ancestrais comuns hipotéticos, ACH, são otimizadas com base nas características observadas nos nós mais descendentes. No up-pass, a gente faz o contrário. A análise continua na direção oposta da raiz em direção às folhas. Essa etapa ela vai ser crucial para resolver as ambiguidades que podem ter surgido durante o down pass. Essa abordagem de otimização em dois passos, ela é muito usada porque podem e vão surgir ambiguidades, e fazendo em dois passos a gente consegue muitas vezes acabar com elas. Então, como a gente pode observar ali, na primeira etapa resultou em ambiguidades nos nós 1, 5 e 6. A partir do nó 4, é possível observar que todos os descendentes herdaram o talo laminar, enquanto o nó 3 originou duas espécies tubulares. Após a etapa up-pass, foi possível resolver as ambiguidades e notou-se que o ancestral comum hipotético do gênero possuía a característica tubular e que o estado de caráter laminar surgiu de forma independente em dois momentos no gênero, caracterizando, portanto, uma homoplasia. O sinal filogenético dessa característica é forte, já que uma vez que surge no clado 4, todos os descendentes apresentam tal fenótipo. A presença de homoplasia, evidenciada pela evolução independente do talo laminar em diferentes linhagens, ressalta a complexidade dos processos evolutivos do gênero. Tem justamente um artigo de Hoffman que diz
que a presença de ambiguidades em alguns nós da árvore filogenética enfatiza os desafios enfrentados na delimitação taxonômica. São justamente essas ambiguidades que acabam atrapalhando muitas vezes a classificação. Então, a resolução delas demonstra a eficácia de abordagens avançadas, como utilização em 2 passos, como é o caso do up e do down, na interpretação de eventos evolutivos mais complexos. Por fim, nós temos aqui, então, as nossas referências